Sabe aquela sensação de ar meio pegajoso em dias muito úmidos? É bem familiar, né? Sim, sim, parece que o ar fica pesado, denso. Exato. E além de ser só desconfortável pra gente, essa umidade toda no ar pode estragar objetos, atrapalhar processos na indústria. É um ponto importante. A questão é, como a gente controla isso? Tem várias técnicas, mas hoje acho que vale a pena focar na mais comum para o nosso dia a dia, né? Aquela que está nos aparelhos de ar-condicionado, nos desumidificadores, a que usa o resfriamento. Certo. Então, a ideia básica é que resfriar o ar consegue de alguma forma tirar a água dele, é isso? Vamos entender como isso funciona direitinho. Isso. O ponto de partida, sim, é lembrar que o ar que a gente respira sempre tem vapor da água misturado, mesmo que a gente não veja. Invisível. Exato. Dá para pensar talvez no ar como uma esponja invisível. Uma esponja invisível. Gostei da analogia. E imagino que a quantidade de água que essa esponja consegue carregar varia, né? Não é sempre a mesma coisa. Perfeito. A capacidade do ar de segurar esse vapor d'água depende muito da temperatura dele. O ar quente, ele é como se fosse uma esponja maior, sabe? Mais espaçosa. Consegue segurar mais vapor. E o ar frio? O ar frio, por outro lado, segura menos. A esponja seria menor, mais apertada. Entendi. Então, quando o ar está quente e cheio de umidade, se ele encontra algo frio ou se ele mesmo é resfriado, a capacidade dele de segurar o vapor diminui. É aí que a mágica acontece. É bem por aí, sim. Tem uma temperatura específica muito importante para isso, que a gente chama de ponto de orvalho. Ponto de orvalho. Já ouvi falar. É a temperatura exata em que o ar, para a quantidade de vapor que ele tem naquele momento, fica completamente cheio, saturado. Atinge 100% de umidade relativa. A tal esponja está no limite. Certo. Qualquer resfriamento a mais, abaixo dessa temperatura, força uma parte do vapor a virar água líquida. Ah, lembrei daquele exemplo clássico. Um copo com uma bebida bem gelada num dia quente e úmido. Aquelas gotinhas que aparecem do lado de fora. Exato. Não é que o copo tá vazando, né? É o vapor da água que estava no ar, encostou na superfície fria do copo, esfriou abaixo do ponto de orvalho dele e pronto, virou água, condensou. Perfeito, é exatamente essa física. E é isso que acontece dentro de um ar-condicionado ou desumidificador. O aparelho puxa o ar úmido do quarto da sala Puxa pra dentro. e força esse ar a passar por uma serpentina, uma espécie de radiador, só que muito frio. Tecnicamente é o evaporador. Certo, a parte gelada do sistema. Isso. Essa serpentina está de propósito numa temperatura abaixo do ponto de orvalho do ar que está entrando. Então, quando o ar passa por ela, ele esfria muito rápido. Aí a esponja de ar encolhe de repente por causa do frio e o vapor que não cabe mais ali vira água líquida na superfície da serpentina. Exatamente. Condensa ali mesmo. E essa água que se forma, essa água líquida, ela escorre pela serpentina e é coletada. Geralmente tem uma bandeja ali embaixo, Ah, sim. que direciona essa água para um dreno ou para um reservatório, dependendo do aparelho. Faz sentido. E o ar que continua o caminho e volta para o ambiente. Sai mais seco. E claro, como passou pela serpentina fria, ele também sai mais frio. Entendi. O processo esfria e seca o ar ao mesmo tempo. Basicamente sim. Em alguns desumidificadores específicos, que o objetivo principal é só tirar a umidade sem esfriar tanto o ambiente, pode ter um passo a mais. Ah, é? Como assim? Eles podem usar o calor que o próprio sistema gera, na parte quente do ciclo, para dar uma reaquecida leve nesse ar que acabou de sair frio e seco da serpentina fria. Fica um pouco mais eficiente em alguns casos, sabe? Mas o coração do processo é sempre o mesmo, resfriar abaixo do ponto de orvalho. Entendi. Mas tem alguma situação em que esse método não funciona tão bem? Alguma limitação? Tem uma importante sim. Se a serpentina ficar fria demais, tipo abaixo de 0 graus Celsius. Congela. Exatamente. A água que condensou começa a congelar e formar gelo na serpentina. E aí o gelo bloqueia a passagem do ar, né? E atrapalha a troca de calor. Isso. Aí o aparelho precisa parar de desumidificar para fazer um ciclo de degelo, derreter esse gelo. Isso gasta energia e, claro, interrompe o processo. Então, para lugares ou situações muito frias, essa técnica de resfriamento pode não ser a mais ideal, perde eficiência. Exatamente.
Para temperaturas bem baixas, às vezes se usam outras tecnologias, como as que usam materiais que absorvem a umidade, os dessecantes. Mas olha, para a maioria das nossas necessidades de conforto em casa, escritório e muitas aplicações industriais, a desumidificação por refrigeração é a mais usada, sem dúvida. Tá claro. Então, resumindo a ideia central, a gente pega o ar úmido, força ele a passar por uma superfície bem fria, tão fria que a temperatura do ar caia abaixo do seu ponto de orvalho. Isso. Com isso, o excesso de vapor d'água vira água líquida que a gente consegue separar e remover. O resultado é um ar mais seco voltando para o ambiente. É a aplicação direta da física da condensação que a gente vê no dia a dia. E é interessante parar para pensar, né, como esse princípio que a gente observa tão facilmente num copo gelado é tão fundamental não só para o nosso conforto, mas como você mencionou, para coisas super complexas, como fabricar eletrônicos, preservar obras de arte. O controle dessa umidade, que muitas vezes é invisível, tem um impacto gigantesco. Sem dúvida. E talvez, assim, para a gente pensar um pouco além, se a gente consegue tirar água do ar, resfriando ele, será que manipulando outras condições, tipo pressão, temperatura de outras formas, a gente não poderia, sei lá, separar outras coisas que estão no ar? Fica aí uma reflexão, né, sobre o potencial de controlar a composição do ar que está à nossa volta.